Olá, jovem advogado. Você já levou uma invertida em audiência? O cliente já falhou com você na hora H? Na hora decisiva? Pois é, eu sou Jorge Leal, eu estou aqui para passar experiências de vida advocatícia para você, da minha profissão, para ajudá-lo a perder o medo, se é que você tem, de advogar, ok? Hoje eu quero comentar aqui sobre o objetivo da ação que nós tratamos no último vídeo. Quando você traça um objetivo, você sempre sairá vitorioso naquilo que se propõe a fazer perante o cliente. Por quê? Advogado não vive só de vitórias, tem derrotas também. Só que você tem que saber como agir nesses momentos. E a antecipação é importante para você fazer um bom trabalho com o seu cliente e para o seu cliente. Bom, quando eu digo de invertida em audiência, quando eu digo que o cliente não te atende, às vezes, naquilo que você precisa, eu parto sempre de um princípio que eu costumo dizer, li em algum livro, claro que a gente lê tanto, não vai lembrar o livro agora, mas eu li uma vez que advogado não mente, ele conta a verdade do cliente. Então o cliente chega para você, ele expõe o fato dele, ele tem a razão dele, ele quer litigar naquilo que se propõe ou defender daquilo que o atacam. E então ele passa a posição dele. E é isso que você tem para começar o seu trabalho. E então, já que estamos tratando de advocacia prática, da prática na advocacia, como queira, eu quero aqui expor um caso que aconteceu comigo durante a minha carreira e que, claro, marcou muito, porque eu levei uma invertida, né? Então não adianta eu vir aqui contar só casos de sucesso para vocês. E acho que nenhum advogado pode se propor a isso, vir aqui e dizer, não, eu só tenho sucesso na carreira. Não, há alguns casos que você perde, e nem por causa de você, às vezes, é por conta de falhas do seu cliente, correto? Não vamos dizer que somos perfeitos, somos invencíveis, nada disso, mas a maioria das ações a gente tende a ganhar se trabalharmos dentro das prerrogativas do direito, dentro do direito material, processual e respeitando a vontade do cliente dentro do objetivo que ele pretende. Você, com essas balizas, você consegue fazer um bom trabalho e ser respeitado por todos aqueles que procurarem o seu serviço na advocacia. Entrando na prática advocatícia, que esse é o nosso objetivo aqui, nesse nosso trabalho de divulgação, no vídeo, para orientar os jovens advogados, muitos de nós saímos da faculdade, da universidade, onde cursamos o curso de Direito, um pouco temeroso em relação ao exercício da profissão, o que é normal para o humano, né? Nós todos temos esses receios quando ingressamos em algo novo. Muito bem, a experiência que eu tenho para passar hoje, que pode servir para você com certeza, porque acontece muito, né? Como eu disse ali no começo, o advogado não mente, ele conta a verdade do cliente, e numa dessa aconteceu comigo uma experiência com um cliente que chegou até o meu escritório para que eu fizesse uma ação exigindo indenização de danos morais contra uma transportadora de uma empresa, né, de transporte coletivo da cidade. Essa pessoa então entrou no meu escritório e ela contou a história dela, que estava indo para o trabalho um dia de manhã chuvoso e desentendeu com o motorista. E ele acabou que colocou ela para fora do ônibus, na frente de várias pessoas que estavam ali no ônibus. Estava chovendo, ela se molhou e o ônibus se foi e deixou ela naquele... Nem ponto não era, diz ela que foi fora do ponto. E ela por isso entendia que tinha que ter danos morais. De fato, a priori tinha. E como o ônus da prova cabe a quem alega, eu disse a ela, você tem prova disso? E ela me respondeu, o ônibus inteiro. Eu falei, nossa, interessante. Então, nós estamos aí com ação potencial na mão, né? E eu falei, você tem testemunhas então? Ela falou, sim. 3, ela respondeu, o ônibus inteiro. Eu falei, então nós vamos fazer a ação contra essa empresa de transporte coletivo. Tomei os documentos dela e aí nós... providenciamos, né, todo o relatório dela por escrito para fazer a ação e assim eu procedi. Eu fiz a ação, protocolei e foi então marcado a audiência no juizado especial.
E eu disse a ela, então você me leve 3 testemunhas no dia, pode levar, tranquilo? Você quer dizer os nomes já? Não, eu levo no dia, porque eu tenho que ver quem é que vai. Tantas pessoas, eu falei, verdade. Então, nós protocolamos, veio a defesa, é claro, a empresa defendendo que não tinha acontecido aquilo, e outros pontos mais que eles se defenderam. No dia da audiência, eu marquei então meia hora antes para conversar com ela, né, tranquilizar testemunhas e passar ali uma instrução básica, né, do que ia ser perguntado, para dizerem a verdade, etc., do que aconteceu. Eu cheguei nesse horário. Quando eu cheguei, ela já estava lá. As testemunhas não. E não chegavam as testemunhas. E eu comecei a ficar preocupado. Falei, as testemunhas você chamou? Chamei 3. Apareceu uma testemunha só. Quando eu olho para o outro lado, estava o advogado da transporte coletivo. Ele estava com o motorista, né? E mais 3 testemunhas. Uma mulher grávida, um idoso com a bengala e um outro senhor também, mais idoso que esse. E eu disse assim, as outras testemunhas suas não vai vir? Perguntei para o cliente. Ah, pois é, ligaram agora, está trabalhando, a outra está com a mãe doente e a outra não pode vir e tal. Eu falei, tem só essa então? Só essa. Eu falei, tá bem então. Então vamos com o que temos. Quando chegamos na sala da audiência, o juiz tomou o depoimento dela, ela me disse exatamente o que tinha contado para mim e o juiz, né, o escrivão, tomou nota do depoimento dela. Quando chegou a vez do motorista, simplesmente ele acabou com ela, né? Que era uma pessoa muito mal educada, que ela queria mandar no ônibus, que ela não dava lugar para ninguém, nem para pessoas acidentadas. Enfim, contrário do que ela disse. E que naquele dia ele tinha se desentendido com ela por conta de que ela tinha tratado mal um senhor de idade. A única testemunha que eu tinha, em vez de falar sobre o fato que estava em julgamento, ela falava de algo que aconteceu com ela. Ela dizia nessa linha. Isso aconteceu comigo também. Uma vez me trataram mal no ônibus e o juiz, minha senhora, se atenha aos fatos, e ela não se atinha. Enfim, de nada valeu a única testemunha que meu cliente trouxe. Por outro lado, as testemunhas do outro cliente, que era um senhor com a bengala, ao depor disse, essa senhora aí, ela briga comigo porque eu entro pela frente do ônibus, mas eu tenho passe, eu tenho passe livre. Eu não preciso pagar, e ela briga comigo. Ela fala que eu não pago e ainda quero sentar. Aí foi a mulher grávida. A mulher grávida disse, olha, ela pisou no meu pé e ainda brigou comigo. Ela é uma pessoa muito encrenqueira, é muito mal educada, briga com... Enfim, gente, as testemunhas do outro lado acabaram com o meu trabalho. Nós perdemos a ação ali. Perdemos ali. A sentença que do juiz especial ela saiu naquele momento e nós perdemos a ação de lavada. Lá fora, a minha cliente, o que o senhor achou? Eu falei, achei que nós perdemos. Tive que ser sincero com ela. Mas vamos recorrer? Eu falei, não. Mas por que não? Eu falei, porque nós não temos como recorrer. Você perdeu, as testemunhas são todas contra você, a tua nem a teu favor é. Então nós perdemos a ação. Mas se eu quiser recorrer, eu disse para ela, se você quiser recorrer, você pode, é um direito que você tem, só com outro advogado. Eu não entro em recurso temerário. Nós perdemos a ação e eu encerro aqui meu trabalho. E assim eu terminei essa audiência fatídica para o meu lado, né? Em que eu confiei na verdade do cliente e na verdade era diferente, né? Não era o que ela disse e nós todos estamos sujeitos a isso. A uma pessoa chegar em nosso escritório e nos contar um fato na visão dela, né? De forma que ela se vê com razão, mas na verdade as provas não dão razão para ela. Por isso é que o ônus da prova cabe a quem alega e nós temos que ficar sempre atentos a isso. O cliente tem que oferecer provas para comprovar o que ele está alegando, senão o seu trabalho
ele cai por terra e você vai levar uma sucumbência e ainda você não vai ganhar seus honorários, né? Porque se você perde a ação por culpa do cliente, certamente você teve um pouco de culpa também, porque você não soube analisar corretamente as provas que ele te trouxe. Então, sempre procure instigar muito, procure investigar também o cliente em todos os detalhes, como se passou, porque o advogado ele é o primeiro juiz da causa e ele tem que saber os detalhes, que é num detalhe que você pode perder ou ganhar uma ação. Ok? Então, nesse caso, como se trata de dado especial, as testemunhas não precisam ser intimadas, elas foram direto lá. Num caso em que seja nocível, em que você pode arrolar as testemunhas e também pode até intimá-las, você pode fazer reunião antes com as testemunhas para saber se o cliente te contou a verdade dos fatos, se realmente você vai conseguir provar com a prova testemunhal. Porque veja que são casos que não tem prova documental, esse que eu citei, só testemunhal. Então a testemunha é fundamental. E no meu caso, eu levei invertida por quê? Porque o cliente me abandonou na hora H. Ele não apresentou as provas que ele disse que tinha. Então é uma coisa que pode acontecer com você e você vai ter que agir de forma sensata, de forma sincera. Olha, nós perdemos a ação e não compensa entrar em recurso, porque em recurso de segundo grau você paga a sucumbência, até aqui você não paga, então eu não vou te colocar numa canoa furada em risco de perder dinheiro, porque você queria receber dinheiro, então você vai perder se você subir com esse processo, porque as testemunhas são 3 contra você e 1 a favor que nada disse. É assim então o papel do advogado, ele tem que analisar os riscos para o cliente também, não só para a imagem dele, mas para o cliente também. E nesse caso que eu dei de exemplo, que eu levei invertida, nesse caso eu orientei ela. Se você recorrer, você pode, mas você vai perder com 90% de chance e pagar sucumbência para o outro lado, porque ficou provado que você estava errada. Então, gente, a profissão de advogado é assim. De vez em quando pinto as invertidas, tá? Então vocês têm que estar cientes. Vocês, às vezes, nem têm culpa do evento, como o caso que eu citei, né? Mas pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Dê um like e se inscreva no meu canal. Olha, se ficou alguma dúvida ou até alguma crítica, né? Deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo para vocês. Está bem? Um abraço e até o próximo vídeo.